Boa noite. Hoje, devido às dificuldades com a internet, nós estamos num formato diferente e rogamos a Deus que possamos alcançar o objetivo e que a mensagem que pretendemos passar nos traga aprendizado, reflexões, nos traga novas perspectivas de vidas, mudanças e algo mais. Antes da prece inicial, nós queríamos dizer que agora, em dezembro, o Centro Espírita Porto da Paz completa 37 anos de atividades na prática do bem. E nós tivemos a felicidade de poder contar neste mês com alguns amigos que vão fazer palestras, como o Simão Pedro, de Minas Gerais, o Saulo Silva, de São Paulo, a Ruth Brasil, de Salvador, e Jorge Elahá, de Roraima. Vai ser um mês com belíssimas palestras, com temas edificantes, e que assim comemoramos, além dos 37 anos do Porto da Paz, o nosso fim de ano, com o nosso Natal, e com a esperança maior de um ano de 2021 repleto de muita responsabilidade, de muito carinho e de muito amor ao próximo. Vamos fazer a prece inicial. E daí nós começamos a exposição. Vamos fechar os olhos, aqueles que assim desejarem. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando ao Mestre Jesus que nos envolva em muito amor, carinho, compreensão, benevolência para conosco e para com o nosso próximo. Que possamos, Senhor, nesses momentos de dificuldades, sempre buscar a Ti, nos fortalecendo, nos preparando a cada dia para compreender este momento e tirar dele as melhores lições. Que possamos sair dessa dificuldade com mais sabedoria, com mais responsabilidade e com mais determinação e coragem para trilhar o caminho da evolução. Fica conosco, nos envolve, nos ampara, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. O tema de hoje, vamos nos inspirar da citação de Freud. Ele nos pergunta: qual sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Nós temos por hábito sempre buscar terceirizar os nossos erros, as nossas condutas e as nossas ações. Terceirizamos para o outro, porque assim fica mais fácil, porque ou dividimos responsabilidade ou passamos a responsabilidade para o outro. E isso é uma forma extremamente errada de agir, de pensar e de se conduzir. Agora, se não me engano, a 10ª Conesc,
que é a confraternização espírita de São Carlos, lá em São Paulo. Lembra que eles trabalharam nesta confraternização? Foi o seguinte: o que tem a ver com isso? Isso é o grande mote para essa exposição, aonde vamos buscar entender, aceitar e, se possível, modificar os nossos hábitos no sentido de assumir responsabilidades, de entender que a busca de culpar alguém ou a si mesmo é uma forma de manter a questão em aberto, a dor em suspensão, e de não aceitar o destino tal qual é. Quando eu busco culpar alguém, é uma forma que eu mantenho aberto as minhas questões. E de não aceitar os desafios que nos são apresentados. Né? Tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando choram. Eis uma dura realidade. Muitas vezes concentram tanta preocupação sobre o problema, transforma a vida dos outros no inferno também. Por quê? É fato. Poucas são as pessoas que sofrem sem atormentar a vida de outro. Quase sempre se tornam pessoas pessimistas, onde tudo, nada está bom e tudo é sofrimento. Criamos nossas próprias tempestades, concentramos nossa preocupação em problemas que nós mesmos criamos e transformamos a vida daqueles que estão em nosso entorno num verdadeiro inferno. E para entender essa questão da nossa responsabilidade, desse assumir daquilo que praticamos, precisamos entender que somos seres em constante evolução. E, dado do progresso, é preciso responder algumas questões básicas que o Espiritismo, com a sua, nos dá a forma de agir e de compreender. E começamos, nesse questionamento, nos perguntando: quem somos nós? E a resposta é interessante. Somos espíritos, eternos filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeitos às mesmas leis, direitos e obrigações. E que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade, vida após vida. Somos hoje o que fizemos ontem. Nós somos nossa própria continuidade. E a doutrina espírita, quando nos dá essa definição, ela nos mostra o caminho da evolução através da reencarnação. E a definição: estamos sujeitos às mesmas leis, mas temos direitos e obrigações. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço, em concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. Mas percebam que é segundo o nosso desejo
e esforço. Isso não virá de uma forma gratuita. Precisamos nós nos aperceber que as nossas responsabilidades, que os nossos atos, que aquilo que praticamos tem consequências. E tem a força do desejo e do esforço. E outra questão, o que fazemos nós? Vem aqui fazer. Eu costumo dizer que estamos numa grande excursão, não tanto turística, mas de trabalho. Já fizemos o check-in quando aqui chegamos, quando nascemos, quando nos propomos ainda na erraticidade, traçar o plano de trabalho que aqui viríamos fazer, de traçar os planos de reconstrução daquilo que destruímos no passado, com as nossas ações, com os nossos erros, com as nossas quedas. E o que fazemos aqui? Começamos por reconhecidamente entender que somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros, ainda doentes e insanos. Buscamos, nesta oportunidade, a cura. E de onde vem essa cura? Vem esta oportunidade de reconstruir. Da nossa reforma interior, da nossa mudança de hábitos, da nossa. Mas somos imperfeitos, endividados, perante nós mesmos e os outros, além de doentes insanos. E onde podemos buscar este diagnóstico? Onde podemos fazer, pelo menos, este diagnóstico? Com outra pergunta. Na anterior, perguntamos quem somos nós. Agora nós vamos perguntar quem sou eu? Como me defino? Como me entendo? Como posso me reconhecer? Mesmo na atualidade, do que interessante. Somos desconhecidos para nós mesmos. E para piorar, nossa percepção a respeito da nossa pessoa é deveras deturpada. Às vezes pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pelo personalismo. Nos julgamos seres extremamente, quando na realidade estamos muito longe de tudo isso. E precisamos traçar esse perfil nesta resposta com maior honestidade, com maior sinceridade. E, se preciso for, pondo a mão a palmatória no sentido de aceitar aquilo que estamos momentaneamente. Imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. E o diagnóstico está totalmente errado. E nos conduz a um tratamento ineficiente e perigoso. Porque estamos nos propondo algo e, na realidade, estamos
tratando alguém, pressupostamente nós, mas que, na realidade, não conduz com o que somos. E isso vai nos trazer, é claro, muitas dificuldades para esse entendimento. E mais um questionamento: qual minha tarefa de vida? Todos nós temos um projeto de vida física, conscientes ou não, porque o Criador nos dá o grande benefício do esquecimento do passado, porque se não fosse isso, não teríamos capacidade e estrutura de compreender as nossas situações. Nós precisamos, nesta busca de entender qual é a tarefa de vida nessa trajetória, identificar e definir a tarefa de vida, que não é tão fácil. Mas, com a simples observação e estudo dos acontecimentos em nossa atual existência, é possível uma visão clara. E cabe mais um questionamento: quais ações desenvolver, além das básicas? Porque nos contentamos com o básico, nos contentamos com aquela coisinha limitada. Então, eu fico atrás a oportunidade de ficar na zona de conforto, sem arriscar. Mas na trajetória reencarnatória, nós precisamos acrescentar algo de positivo ou proativo em nossas ações. Buscar iniciativas, eliminando críticas ou cobranças. Quando ficamos na zona de conforto, desenvolvendo as ações básicas, que nos permite ficar ali estagnado, perdemos tempo, oportunidades, perdemos a oportunidade de nos autoconhecermos, conhecer os nossos potenciais, conhecer as nossas dificuldades, as nossas carências, e trabalhar de uma forma sempre ampliando. Isso vale muito na nossa vida social, na nossa sempre dar um pouco mais do nosso básico, sempre mostrar algo que já sabemos, que temos, mas que precisamos expor, porque senão vamos morrer no básico, na zona de conforto. Existem alguns, para exemplificar isso, talvez eu consiga explicar melhor, com pequenos exemplos. O que é que eu tenho feito para melhorar o mundo em que vivo? Ou melhorar o ambiente em que convivo? Eu faço só aquele básico? Ou eu dou alguns passos a mais? Ou eu arrisco a mais? Ou eu contribuo a mais? E eu fico observando, agora acho que foi no mês de setembro, houve aquela campanha do Cada Um no Seu Quadrado, onde aquele grupo que trata da limpeza das praias, das reciclagens e outras coisas mais. E como era época de pandemia, como não podia sair, eles fizeram esse programa para que a gente pudesse fazer em nosso ambiente familiar, em nosso ambiente mais restrito. É por isso que vem o título, a hashtag Cada Um no Seu Quadrado. E começamos com ações básicas.
reciclando os nossos pensamentos. Porque quando falamos em reciclar, pensamos em coisas sólidas, materiais. Mas a gente recicla também os pensamentos, os nossos atos, as nossas ações, as nossas preocupações com o semelhante, com o meio ambiente, com o meio que vivemos. E nós descobrimos algo simples de fazer. E a cada fim de semana, quando eu olho para o lixo que pode ser reciclado, aqui na minha casa, eu vejo os sacos de 100 litros cheios de papel, de plástico, e de tudo que se pode reciclar para uma pessoa vir buscar. E eu deixei de colocar aquilo no meu lixo normal. Olha quanta coisa saiu do meio ambiente e vai para a reciclagem. E o que é melhor, ainda ajuda aqueles que trabalham com isso. E o interessante é que a nossa funcionária, ela percebeu isso ao aqui chegar, e hoje ela traz da sua rua, dos seus vizinhos, dos seus amigos, também sacos, mas que podem contribuir muito. Que possamos sair dessa mesmice, dessas reclamações, dessa ideia que fazer o básico já é o suficiente. E por que temos tantas dificuldades de superar o básico? Somos comodistas, somos simplórios. É como se imaginássemos que eu tenho um barquinho bem pequeno para atravessar uma tempestade assustadora e que preciso escolher com cuidado o que colocar dentro dele. Se continuar a fazer tudo o que eu fazia e levar tudo desnecessário ou inútil, eu vou ter dificuldade. Eu vou desperdiçar meu tempo com preocupações, buscando motivos para responsabilizar pessoas, de culpar alguém porque eu não posso levar algo desnecessário. Ou que, na minha concepção, é necessária. E esse barquinho, ele representa os meus limites físicos e psicológicos. Não consigo resolver os problemas de todos. Não tenho controle sobre tudo. Não posso atender às demandas excessivas. Não tenho poder de salvar ninguém. Mas tenho a liberdade de escolher a melhor atitude que posso ter para enfrentar essa circunstância trágica e cuidar de quem eu amo. E a quem amo tanto. E a quem amo tanto? Eu, é claro. Não egoisticamente, sim, sinceramente responsável por me amar. Eu procuro mudar meus hábitos. Eu procuro, além das coisas íntimas decorrentes da minha própria evolução, eu posso eliminar a minha preguiça de pensar, de agir, tomar iniciativas. Eu posso melhorar a minha maturidade psicológica. É claro que existem impedimentos externos, e dentro deles, o sistema de educação em andamento, que leva à formação de múltiplas personalidades. Essa forma de que fomos educados, que trazemos de épocas transatas, hábitos errôneos, e que precisa mudar. E entender que a vida de competição, de seus valores egoístas, que nos deixa sem tempo para olhar para nós mesmos, porque estamos vigiando os outros, na ânsia de ultrapassá-los.
Somos tão egoístas que não temos tempo para olhar para nós mesmos, para corrigir os nossos próprios erros e as nossas deficiências. Nos preocupamos com o outro, porque o outro está aonde descarregamos as nossas frustrações, os nossos erros, as nossas más tendências, as nossas tudo aquilo que está em nós e que, de uma maneira cômoda, passamos para o outro. E como vamos encontrar essa fonte de conhecimento em nós mesmos? Como vamos entender a nós mesmos nesse momento? Como vamos analisar a nossa conduta momentânea? Como vamos julgar? Não da forma de punição, mas na forma do julgamento, para encontrar a forma de melhorar as nossas ações. Para descobrir quem somos, basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes para quem já busca. Mas é preciso buscar. Porque o Evangelho nos disse: busca e achareis. Se eu ficar esperando que essa busca, que este conhecimento, esse despertamento venha de Deus, jamais encontraremos. E é preciso entender que para este exercício precisamos estudar as ocorrências do dia a dia. O que fazemos em nosso dia a dia? Do despertar ao adormecer. E aí é preciso entender que somos tal e qual uma estação de rádio ou de TV. 24 horas ao dia, espalhamos ao universo quem somos. Nós estamos dizendo ao universo 24 horas quem somos. Cada pensamento, sentimento e atitude tem um padrão vibratório específico. Irradiamos e recebemos de volta. Ou seja, a lei do retorno e de sintonia. Nós somos uma usina que trabalha incessantemente nestas 24 horas. Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. E quando estamos em desarmonia, o que recebemos de volta recebe alguns nomes interessantes: dor, sofrimento, pena, castigo, alguns entendem assim, outros por sorte, azar, destino. Deus quis ou deixou de querer. Olhe como terceirizamos. Fazemos a coisa errada, praticamos tudo de errado, depois querem me dizer que estamos sofrendo, que isso é o castigo, falta de sorte, que damos azar. Bem quer é que a gente desperte. Afinal de contas, Deus não se ofende. Ele pode até ficar um pouco triste de ver por tantos caminhos errados que trilhamos, de ver de tantas reincidências. E no livro Temas da Vida e da Morte, no capítulo Educação Íntima, Divaldo, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz que numa sociedade que se apaixona pelos ruídos e que se movimenta em torno da balbúrdia, atravancando-se em coisas nenhumas, que perturba a paz e a integração nos irrelevantes, faz
faz enorme falta o silêncio íntimo e o equilíbrio das emoções. E eu achei essa citação, ao ler esse livro, interessante, porque é justamente isso. Nós nos apaixonamos por tudo que causa ruídos, o que causa glamour, que causa esse frenesi. E assim procedemos, nos atravancamos a coisas nenhuma, porque nessa balbúrdia, nesse contexto, o que é que de útil, o que é que de bom encontramos? Daí, perturbamos a paz e a integração em ideais relevantes. Nos falta o silêncio íntimo e o equilíbrio das emoções. É por isso que é muito difícil ainda, para alguns, a meditação, que nada mais é do que esse silêncio íntimo, essa oportunidade de permitir que Deus converse conosco, que os bons espíritos tragam a nós intuições, tragam a nós inspirações. Ainda somos simplórios e acomodados. E achamos que a prática do bem e da caridade nos isenta de outras tarefas complementares. Somos ansiosos e desejamos um ambiente limpo e organizado. Mas queremos contratar alguém para fazer a nossa parte. Exigimos o certo e percorremos caminhos sinuosos, sem respeitar as diversidades. Alguns de nós achamos que fazer o básico, entendendo que esse básico atende ao bem e à caridade, nos basta. Nós precisamos fazer mais. Precisamos manter o nosso ambiente limpo e organizado, não terceirizando a limpeza dele por terceiros. E aí eu estou falando dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. Nós vamos ter que fazer essa limpeza. E a questão 133A nos chama para uma reflexão interessante a respeito do que foi colocado, do fazer o básico. Kardec pergunta, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Ou seja, o que é que serve esse básico, essa zona de conforto, essa coisa pequena que queremos fazer? E fazendo isto, estamos isentos das consequências? De forma nenhuma. E os espíritos nos respondem. As aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Quanto mais avançamos através das mudanças, através dos novos hábitos, através do estudo, através da participação no ambiente que vivemos e outras coisas mais, tanto menos problemas teremos, tormentos teremos. E não vamos precisar apelar para aquela afirmativa tremendamente errônea, que Deus quis assim. Não, Deus quer muito diferente. E outra coisa que eu acho extremamente horrível, quando alguns dizem, todo mundo faz assim. E eu com isso? Eu não sou todo mundo. Eu sou um espírito imortal, com a minha individualidade, com o meu caminho, com os meus compromissos,
com as minhas responsabilidades, com a minha vontade de agir, de pensar e progredir. Isto é o que somos, todos nós. E fazer só o básico, ou se omitir da responsabilidade na balbúrdia que fazemos, não teremos futuro. Precisamos desenvolver exercícios que nos levem a erradicar as reclamações, a maledicência, identificar hábitos repetitivos e assumir responsabilidade. Erradicar, talvez ainda, esteja um pouco fora de alcance. Mas podemos evitar. Podemos transformar isso. E se nos perguntar, eles têm uma mensagem construtiva? Ou nos prende e aprisiona a hábitos errôneos? Isso é um exercício que temos que fazer todos os momentos do nosso dia. Quais os pensamentos recorrentes? É claro que tem uns que são insistentes, repetitivos, e que nos vêm a todo momento, mas que possamos ter a capacidade de perceber e buscar substituí-los. A quem será que eu estou sintonizado? Porque esses pensamentos nos trazem essa sintonia, nos trazem estas companhias. O que será que me faz sair da realidade e impedir a percepção do aqui e agora? E tem uma citação interessante, que eu não me lembro agora de quem é. A quem será que eu estou sintonizado? Na realidade, alguns que podemos falar sobre isso é que quando esses pensamentos, quando essas atitudes, essas ações cotidianas nos levam a sintonias desagradáveis, desajustadas, alguns chamam isso de obsessão. Mas o termo correto é voluntariado. Nós estamos chamando a essas companhias para serem voluntárias em nosso acompanhamento. Porque nós nos sintonizamos a elas. E esse ponto é preciso que tenhamos muita preocupação e muito cuidado para essa mudança. Poucas pessoas têm o hábito de fazer uma autoanálise sincera, que implica em reconhecer os próprios erros, sem encontrar uma desculpa. Reconhecer o erro, não dar desculpa para isso, assumir a responsabilidade. Ou seja, como se falava no passado, pôr a mão à palmatória. Vai doer? Muito. Aqueles que já conviveram com essa educadora, a palmatória, vão entender perfeitamente o quanto dói. Mas que podemos ser autênticos e reconhecer que erramos. Alguns agem do muito mais fácil seria encerrar o problema sem inventar culpado. Por isso, só aumenta o problema e envolve outras pessoas, desviando o foco daquilo que é mais urgente. É muito mais fácil encerrar, aceitar, do que inventar ou buscar alguém para assumir nossa culpa. E isso tem um nome interessante, prático. Isso chama-se a nossa mudança, o início da nova caminhada. E reconhecer o próprio erro é sinal de superioridade, de grandeza e de maturidade. Demonstra que estamos em crescimento e que entre acertos e erros vamos aprendendo.
que somos transparentes, autênticos, honestos e de que não nos importamos muito com a opinião dos outros a nosso respeito. Preocupar-se com o julgamento dos outros é escravizar-se, viver infeliz, porque cada um pensa de uma maneira e jamais vamos agradar a todos. Precisamos julgar a nós mesmos, não no sentido da crítica ácida, da condenação, e sim no sentido de buscar tirar do nosso comportamento o nosso orgulho. Sempre imaginamos que reconhecer o nosso erro abertamente poderá nos diminuir, demonstrar incapacidade, fraqueza, desvendar nossos defeitos. Até pode nos fazer entender que precisamos ter a capacidade de desvendar esses defeitos e mudá-los para melhor. E encerrando essa reflexão, no livro Momentos de Consciência, de Valdo, através de Joana de Ângeles, tem um recorte que nos diz sobre a consciência da responsabilidade te conduzirá. Quando tivermos a consciência que somos responsáveis pelos nossos atos, que temos a capacidade de reconstrução, que temos a capacidade de enfrentar o desafio de... Aí vamos poder aplicar o que Joana nos diz. A nunca deles um charco, e sim drená-lo. A não cultivares problemas antes, assumir o cenário. A não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém, a não aguardares que o êxito antes do trabalho, pois que o primeiro somente precede ao último, na ordem alfabética dos dicionários. Isso eu achei o máximo. A não aguardares o êxito antes do trabalho. Porque é isso que queremos. É isso que desejamos. Sem nenhum trabalho, sem nenhuma força, sem nenhuma mudança, sem nenhuma atitude, eu quero ter êxito. Mas gratuitamente não vem. É como ela nos diz, que o êxito somente precede quando eu faço por merecer. E como começamos com a reflexão, através da pergunta de Freud, quando ele nos pergunta qual a sua responsabilidade da bagunça que fazemos, eu vou terminar, vou encerrar a exposição com outra indicação de Freud. Alguém chega para ele e pergunta: doutor, eu quero uma pessoa que me faça melhor do que eu sou hoje. Uma pessoa que me faça mudar. Onde eu encontro? E Freud para, pensa e responde: no espelho. Não procure no outro a responsabilidade que é sua. Não procure no outro as consequências das suas más atitudes, suas más ações, procedimentos. Não procure no outro o êxito do que você não procure no outro os problemas que você tem que resolver. Procure daquilo
que se reflete no Espírito. Que possamos mudar as ações. Muita paz a todos. Antes da prece final, como o Neiva colocou aqui, a nossa palestra do próximo domingo será com Simão Pedro, lá de Minas Gerais. E para nos adaptar à sua agenda de compromissos, ele solicitou que a gente mudar o horário da palestra das 19 horas para as 19h30, porque assim dá tempo dele se organizar. Então, fica aí o aviso, mais uma vez, que a palestra de domingo começará às 19h30 e será com o nosso amigo lá de Minas Gerais, esqueci o nome da cidade dele, será às 19h30. E eu espero todos vocês para juntos comemorarmos os 35 anos da prática do bem, que o Centro Espírita Porto da Paz desenvolve com muito amor, dedicação, carinho e participação dos seus trabalhadores. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Fechar os olhos nos permite silenciar a missão e as energias da espiritualidade amiga e assim, com muita gratidão, agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles que aqui estiveram pacientemente ouvindo a mensagem e que ela tenha a capacidade de levar à reflexão, a mudança de hábitos e a conscientização que somos seres espirituais, imortais, com muitas caminhadas, com muitas novas caminhadas, e que possamos, enquanto aqui estamos, nos preparar para essa próxima caminhada. Mestre amado Jesus, envolve-nos e abençoa-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja.